Tito era um gentio que havia se tornado cristão, e acompanhou Paulo em seu trabalho missionário. Inclusive, esta epístola, que veio a fazer parte do Novo Testamento, foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, no período de 62 a 64 d.C. Há indicações de que Paulo tenha escrito a Tito de Nicópolis em Épiro. A ilha de Creta era o local onde Paulo deixou Tito encarregado de liderar a igreja, e era habitada por nativos e judeus que ainda não conheciam a verdade sobre Jesus Cristo. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Tito capítulo 1 versículo 5. Depois de estabelecer várias igrejas em todo o mundo oriental, Paulo havia conquistado grande respeito no meio cristão, dando credibilidade e grande repercussão às suas epístolas. E pela introdução desta: a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito capítulo 1 versículo 4, podemos constatar a consideração que sentiam um pelo outro. Além da busca por líderes, Paulo faz sugestões sobre como Tito devia instruí-los para o crescimento da fé em Cristo e melhor orientação dos cristãos daquele lugar. Ao longo de apenas 3 capítulos, ele faz uma sugestão para ajudar Tito a permanecer em seu ministério, firme na fé em Cristo, podendo ele ir a Nicópolis e levar-se com ele cerca de 2 outros membros daquela igreja, para ajudar na obra do Senhor. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito capítulo 3 versículos 3 ao 6. Igualmente às epístolas anteriores, vemos o apóstolo Paulo preocupado com as questões doutrinárias, pelo que pede a Tito, para exortar os fiéis a serem sãos na fé, e a falar o que convém à sã doutrina. São ensinos com aplicação prática também em nossos dias, pelo que devemos estar atentos para o bom exercício do ministério pastoral à frente do rebanho do Senhor. Resumo. Tito capítulo 1. Paulo instrui Tito a ordenar os líderes da igreja, e, depois, relaciona algumas qualificações para os bispos. Ele instrui Tito a corrigir as heresias, e a repreender os falsos mestres, que confessam que conhecem a Deus, porém com as obras o negam. Tito capítulo 1 versículo 16. Tito capítulo 2. Paulo incentiva a Tito a instruir os membros idosos da igreja a darem o exemplo para os santos mais jovens. Ele também pede a Tito que ensine os servos a se submeterem a seu mestre. Paulo explica a maneira pela qual os discípulos devem viver para se prepararem para a vinda do Senhor. Ele descreve a redenção que advém por meio de Jesus Cristo. Tito capítulo 3. Paulo ensina que os membros da igreja devem ser bons cidadãos e fiéis seguidores de Jesus Cristo. Por meio do batismo, podemos receber a vida eterna pela graça do Senhor. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar, curtir, comentar. Deus abençoe a todos.